Olá, graça eterna, paz eterna. Igreja Santa, Igreja amada, Igreja escolhida, Igreja comprada lá na cruz pelo precioso sangue de Jesus. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração de fé, de amor, de esperança, uma ministração extraída diretamente do trono de Deus. Pastor da Fé Elias Santos, pastor da Comunidade Apostólica da Fé, na Encruzilhada de São João, distrito de Bezerros. Amém? Que Deus continue abençoando a todos que estão nos ouvindo através da Dádiva FM 96.3 e todos que estão aí através do YouTube nos assistindo. Você na tua fazenda, no teu sítio, na tua chácara, no teu comércio, onde quer que você esteja, que Deus continue abençoando rica e poderosamente. Amados, vamos falar hoje nosso tema sobre obediência. A obediência traz santidade, né? A obediência traz santidade. O filho obediente, ele cada vez ele está mais íntimo, mais próximo do pai. Então vamos falar sobre obediência. Deixa eu colocar aqui, né? Obediência, ó. Obediência. Vamos falar sobre obediência. Importante, né? Importante. Vamos orar antes de entrarmos na mensagem. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Usa-me, Senhor, para transmitir, para ensinar, para estar trazendo uma mensagem para a tua igreja, para o teu povo, para edificação, para exaltação, para crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual só vem através da obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Pai, onde abundou a desobediência, que superabunde a obediência. Onde abundou só a teoria, que superabunde a prática também. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém, amados? Preparei o texto inicial. Preparei Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E o verso 22, que diz: E sede cumpridores da palavra. Sedes cumpridores da palavra, né? Na obediência. Não vamos pegar texto sem contexto para usar como pretexto, né? Uma vez eu conversando com um irmão, ele disse: até agora Deus não fez nada na minha vida, tudo que eu estou pedindo Deus não fez, então eu não vou falar sobre isso, não vou ministrar sobre isso, porque Deus não fez ainda na minha vida. Não, não é por aí. O homem de Deus, a mulher de Deus, homem de Deus, mulher de Deus que eu estou falando, aquele que é pastor, aquela que é pastora, bispo, apóstola, o homem que é apóstolo, bispo, homem de Deus, é o servo, aquele que está a serviço de Deus, apóstolo, bispo, tudo isso aí é missionário, apóstolo, tudo isso está a serviço de Deus. Resumindo todos esses títulos aí, está a serviço de Deus, está a serviço exclusivamente de Deus. Então, o homem que está a serviço de Deus, a mulher que está a serviço de Deus, mesmo estando doente, ele tem que profetizar a cura. Mesmo ele não estando vivendo a vida que ele queira, mas ele tem que profetizar o que Deus manda.
Muitas vezes a gente está a pé. Muitas vezes a gente está a pé, está indo para a igreja de busão lotado, mas Deus manda a gente profetizar automóvel para os irmãos. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, ou quem tem fé, né? Então muitas vezes a gente está enfermo e Deus manda profetizar para a igreja cura. Nós temos que fazer. Nós temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar, né? Então não tem esse negócio de, porque eu estou assim. Não, muitas vezes a gente está triste, irmão. Pastor, não fica triste? Fica. Fica triste. Pastor é um ser humano, carne e osso. A gente é traído, a gente é decepcionado, a gente é frustrado. E como somos, né? As pessoas que a gente ajuda, que a gente caminha junto, muitas vezes a pessoa está ferido, o soldado está ferido, a gente caminha com ele se estrutura, tudo. Depois, ele dá as costas. E se dessas costas caladinho, dá as costas ainda falando, muitas vezes ainda leva os irmãos, aqueles irmãos que não estão seguros, leva, vai embora, e a gente fica, meu Deus, por que isso, Senhor? Qual o mal que eu fiz, Senhor? Tudo que eu fiz foi me doar. O que foi que eu fiz, né? A gente fica se perguntando, porque a gente é ser humano, né? É o que a gente não fez, né? Mas o que a gente fez muita coisa, né? Muita coisa boa, né? Muita coisa boa, acolheu o irmão, acolheu a irmã, amou, colocou no colo, né? Muitas vezes até negligenciou, uma palavra forte, mas muitas vezes é assim, né? Muitas vezes até deixou a família um pouco lá. Acontece isso, o pastor faz isso, né? Por amor, né? Muitas vezes deixa a família um pouco lá para cuidar das ovelhas. Aí em troca, quem sabe o que faz? Depois quando ela tá bonitinha, que ela tá arrumadinha, que ela tá forte, que ela tá bem falante, aí vai embora. E se fosse calada, sem murmurar, mas sai murmurando, né? Nos vendendo, nos caluniando, né? Vida de servidor de Deus não é fácil. Servidor de Deus, vida de servidor de Deus não é fácil. Porque esse é o título certo, servidor de Deus, né? Porque o pastor, o bispo, o apóstolo, o missionário, o diácono, a diaconisa, a apóstola, a bispa, é a servidora de Cristo, simplesmente. Você é o quê? Sou servidor de Cristo. Em tudo que você está servindo aos homens, está servindo a Deus, né? Jesus serviu, né? Então, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Falsos discursos. Discurso onde só tem teoria, não tem a prática. Tem que ter os dois, a teoria e a prática. Falso discurso é aquele discurso que só tem a teoria, não tem a prática, né? A pessoa não pratica aquilo, a pessoa não viveu aquilo. Está falando que ouviu alguém falar, está falando da teoria de alguém, né? Quando eu falo de pastor, do que pastor sofre, eu não falo porque eu ouvi, eu escuto muitos falando, mas eu escuto porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Estou reclamando, não. Também não adianta reclamar, né? Não adianta reclamar. Nós somos servo da orelha furada, né? Nós fomos escolhidos para isso, predestinados para isso. Então eu poderia falar muitas coisas aqui. Quantas vezes a gente deixa a família e vai fazer uma visita? Quantas vezes a gente vai... Quantas vezes o telefone toca no meio de... que a gente estamos com a família e a gente tem que deixar a família para atender o telefone, muitas vezes até ir até a ovelha, ir até a pessoa. Mas quando recebe a bênção, quando as coisas melhoram, não são todos, né? A gente não pode generalizar, mas uma boa parte vai embora, irmão.
Vai embora e não diz nem bye bye, so long, farewells, nem, não diz. Aqueles que vão embora para longe e continuam orando por nós é uma benção, né? Mas muitos abrem uma congregação próximo, de frente da onde ele saiu, e ele não fica lá fazendo a obra de Deus caladinho. Ele fica lá fazendo o quê? Ele fica lá nos vendendo, nos caluniando, dizendo que a gente não é homem de Deus, que a gente é isso, que a gente é aquilo, e levantando aquele arrumado, aquela coisa toda, e a gente sofre. E tem meninos, né? Meninos, temos muitos meninos no nosso meio, não vai verificar se as coisas é verdade, e já ouviu aquilo, já começa a falar também, porque o menino ouve e começa a falar, a transmitir, né? Ele não vai se certificar, ver se é verdade, e mesmo se ele se certificar e ver que ele é verdade, ele vê que aquilo tem veracidade, ele não tem nada com isso, ele tem que ficar na dele e orar. Nós temos que orar pelos nossos irmãos. Se alguém errou, se alguém cometeu alguma coisa que você não concorda, você não é juiz, eu não sou juiz, nós temos que orar. Mas muitos saem criticando e saem vendendo ao ímpio. É porque fulano, porque Beltrano. Ele pensa que fazendo isso, ele está se aproximando mais de Deus, ele está se distanciando de Deus. Tudo aquilo que ele está desejando para outro irmão, vai voltar para ele, mais cedo ou mais tarde. Meu avô dizia, fortuna mal adquirida é mal possuída. Se a liderança tem conseguido as coisas de forma errada, maltratando, pisando em cima do seu irmão, ele vai sofrer tudo isso, irmão. Ele vai sofrer tudo isso, mais cedo ou mais tarde ele vai colher o que ele está plantando. Amém? Então não podemos ser só, não seres cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Não ser só ouvinte. Primeiro ponto, a fé vem pelo ouvir, mas ouvi, agora eu vou colocar em prática, agora eu vou viver esta palavra. Porque se algo é bom, a gente vai viver aquilo, né, irmão? Não é? Se algo é bom, a gente vai viver, né? Não vai só ouvir. A gente não vai querer só dar o primeiro mergulho. Nós vamos dar quantos mergulhos for, né? Nós vamos buscar intimidade, nós vamos buscar se aproximar, nós vamos buscar cada dia essa aproximação com o nosso Deus. João capítulo 14, versículo 15 diz assim, olha, João 14, 15. João 14, versículo 15 diz assim: se me amades, guardarei os meus mandamentos. Quem ama a Deus vai guardar os mandamentos dele. Quais são os mandamentos? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus vai amar a Deus sobre todas as coisas. Não vai ser idólatra, não vai ser feiticeiro. Idolatria é feitiço de feitiçaria. O idólatra, ele é feiticeiro, a palavra é essa. O idólatra, que idolatra qualquer outra coisa, qualquer outra situação, é feiticeiro. Literalmente feiticeiro. Nós temos que amar e idolatrar a Deus, adorar a Deus. Idolatria é adoração. Adoração. Quem adora outros deuses com D diminutivo é feiticeiro. É feiticeiro. Feiticeiro e feiticeira. Adorar quem não pode fazer nada, adorar quem foi feito por mão de homem, é feiticeiro. Nós adoramos a Deus. Deus não foi feito por mão de homem alguma. Deus, ele nos criou, ele criou tudo que existe no mundo, foi Deus que criou. Então, quem adora falsos deuses não é nada mais, nada menos do que feiticeiro e feiticeiras. Amém? Pecado de feitiçaria. Idolatria é pecado de feitiçaria. Amém? Então,
Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se pedir alguma coisa no nome de Jesus, exclusivamente no nome de Jesus, ele fará. Agora, se você pedir no nome de outros com D diminutivo, feito por mão de homem, não acontece nada. Você está se amaldiçoando com o pecado de feitiçaria, que é feiticeira, não é? Então, se me amardes e guardardes os meus mandamentos, né? O segredo é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas e adorar só a Ele e ao próximo como a si mesmo. Tem pessoas que dizem, eu amo a meu irmão, eu amo a Deus. Se você não ama ao seu irmão que você vê todo dia, como é que você vai amar seu irmão? Né? Como é que a pessoa vai amar? Se não ama seu irmão que vê todo dia, como é que vai amar a Deus que não vê? Né? Então você não engana nem a você mesmo. Você não engana nem a você mesmo. Ou então talvez você se engana até a você mesmo, porque a ninguém você engana. Os olhos de Deus estão em toda parte. Então, obedecer a Deus. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Nosso doutor Lucas era médico, né, irmão? Lucas capítulo 6 e o versículo 46. Lucas 6, 46. Diz assim, olha. E por que me chamas Senhor? E por que me chamas Senhor, Senhor? E não faz o que eu digo? Senhor, 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 da boca para fora. E não faz o que ele diz, não obedece. Por que me chama Senhor, Senhor? E não faz o que ele diz, não obedece. Não ama, não perdoa, não faz a obra, a boa obra, a caridade, né? Então é em vão. É chamar o nome de Deus em vão, né? É chamar o nome de Deus em vão. Não acontece nada. Então, meus amados irmãos, nós temos que ser praticantes. Primeiro passo, ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e praticar a palavra de Deus, né? Olha aqui o 44, lemos o 46 de Lucas 6, 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha aí. 48. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto, com força, né? E a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. O homem e a mulher que ouve a palavra de Deus, que pratica, que não é idólatra, que adora só a Deus, a casa dele, a vida dele é alicerçada na rocha. Vem vento, vem a tempestade, vem luta, vem dificuldade. Porque aquele que está alicerçado, vem luta, vem dificuldade, mas ele não deixa de adorar a Deus. Ele adora cada vez mais. O adorador, ele já amanhece, ele já se acorda adorando. Agora, tem muitos que quando vem a luta, vem a dificuldade, aí vai o quê? Adorar, idolatrar, ser feiticeiro, feiticeira, a adorar ídolos, né? Então, o homem e a mulher que edifica a casa na rocha é verdadeiramente adorador de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai de eternidade.
Queremos, Pai, cada dia que o Senhor nos dê força para amar, adorar só o Senhor. O Senhor é o único Deus a quem nós adoraremos, a quem nós nos prostraremos. Pai querido, eu te louvo desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Nos ensina a prosseguir, caminhar sempre na obediência a Ti. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus continue te abençoando. Você que está nos ouvindo através da Dádiva FM 96.3, está na Dádiva de Deus. Você que está nos ouvindo através do YouTube. Amém. Te faço um convite especial. Você que não tem o seu lar espiritual, faça da nossa comunidade apostólica da fé o seu lar espiritual. Comunidade apostólica da fé, Encruzilhada de São João, distrito de Bezerros. Eu e a missionária Maria das Neves, nós estamos de braços abertos para te receber. Nunca se esqueça, Jeová te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.